Meus irmãos, nós estamos estudando o Evangelho de Marcos, capítulo 1, e nós estamos estudando um período antes da igreja. Antes da igreja, João apresentou Jesus, e nós vamos ver que Jesus chamou os seus discípulos e curava todas as doenças. E finalmente veremos também, possivelmente não hoje, mas agora, mas nós veremos que Jesus pregava e seguia corretamente a lei de Moisés. Você já pensou se você não estivesse na época em que você está, ou seja, na época da igreja? A igreja, se as datas estiverem corretas, a igreja estará completando 1990 anos, ou seja, a igreja já tem bastante tempo. Nós nem percebemos algumas coisas, mas se você não estivesse nessa época chamada igreja, você não teria o Espírito Santo habitando dentro de você. Quem sabe o Espírito Santo entraria, faria uma obra na sua vida e sairia. Mas agora, com o advento da descida do Espírito formando a igreja, você tem permanentemente o Espírito Santo habitando em você. Se você não estivesse na igreja, para conhecer algo a respeito de Deus, você precisaria morar perto de algum judeu que praticasse a religião judaica, para que ele te conduzisse até o caminho de Deus. Ou o judeu precisaria morar perto de você, caso contrário você não teria a revelação de Deus na sua vida. Se você vivesse antes desse período que você vive, você teria que participar das festas judaicas. Pelo menos 5 festas você precisaria participar, para que você se sentisse parte do corpo de Deus. E se você não estivesse vivendo, se você não estivesse vivendo nesse período da igreja, você teria que cumprir a lei de Deus. Você não ia conseguir, mas você ia ter que tentar cumprir a lei de Deus em vários e vários aspectos. Desde do dia que você faz comida e lava a louça, até o tipo de tecido de roupa que você usa e a plantação que você faz no seu pedaço de terra. Então, se você não tivesse nesse período da igreja, você ainda teria que aguardar a vinda de um homem que se apresentasse como Messias. E você teria o grande desafio de verificar se aquele homem que se diz o Messias, o Salvador, é ele mesmo. Por isso você teria que conhecer as profecias do Antigo Testamento para saber se ele estava cumprindo os requerimentos, as exigências para se apresentar como o Messias de Israel. Muita coisa, né? Graças a Deus nós já somos parte da igreja, nós já conhecemos esse Salvador que veio, mas nós estamos estudando as dores de parto daqueles que estavam aguardando o Messias. E o Senhor Jesus vem se apresentando como esse Messias, e ele faz os sinais que pareciam ser do Messias, e eram realmente, mas eles têm essa dúvida ainda, é ou não é? Porque vários outros se apresentaram como Messias. A nação de Israel já teve algumas decepções de rabinos, de judeus, mestres judaicos que se apresentaram como Messias. Dentre eles, um chamado Rabi Acaba. E
E eles tiveram também outros que faziam alguns sinais, mas não eram sinais de Deus, eram sinais muito provavelmente motivados, energizados pelo próprio Satanás. Então não era muito fácil a vida deles também. E ao estudar o Evangelho de Marcos, nós estamos vendo um Evangelho que é muito dinâmico, muito rápido. Outros Evangelhos, as coisas acontecem mais devagar. Mas no Evangelho de Marcos tudo é muito rápido. Tudo é velozes e furiosos. Em Marcos, por exemplo, a tentação de Jesus, enquanto Mateus, Lucas, eles gastam 11 versículos para falar da tentação de Jesus, em Marcos, apenas 2 versículos já resolve a questão. Que Jesus foi levado ao deserto, foi tentado, saiu vitorioso, e as feras rodeavam Jesus. Eu não sei se o Senhor estava fazendo com que os animais ficassem em volta de Jesus, dando uma confirmação de que Ele é o Criador e o vitorioso, ou se Deus deu a permissão para que Satanás energizasse as feras, os animais, e essas ficassem como que rugindo, rosnando, e tentando amedrontar o Criador do universo, o Senhor Jesus. Então o Evangelho de Marcos, embora seja menor, 90% do que há no Evangelho de Marcos também há nos outros Evangelhos, mas é muito importante estudar Marcos porque essa dinâmica, essa rapidez faz com que as pessoas não se percam muito em pensamentos filosóficos. Os outros evangelhos, eles se prestam para discursos de Jesus. Já o Evangelho de Marcos, ele não tem discursos, praticamente. É o que Jesus fez. Então Jesus está sempre fazendo alguma coisa. Os 4 evangelhos, eles são representados através de animais ou de homem, mas Mateus tem como símbolo o leão, porque Jesus é apresentado como rei. Marcos é apresentado como um novilho, filhote de um jovenzinho de boi, porque mostra que ele é o servo, ele está sempre servindo as pessoas. Lucas apresenta Jesus como o homem, a figura de Ezequiel que aparece em Apocalipse, as 4 figuras. E Lucas, ele é homem, porque ele é o homem perfeito. Já em João apresenta Jesus como uma águia, porque a águia é das alturas, e isso simboliza a divindade de Jesus. Agora, Marcos, falando de servo, de servidão, ele está sempre servindo. Agora ele vai chamar discípulos e vai curar muita gente. Uma fila de pessoas doentes, ele atendeu a todas e ele curou a todas as pessoas com todo tipo de enfermidade. Vamos ver então o versículo 16. E andando junto do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. O Evangelho de Marcos não se preocupa em falar do ministério de Jesus na Judéia. Isso fica para outros evangelhos. Ele vai tratar de Jesus ao norte do país, no lugar das pessoas mais desprezadas. E o Senhor Jesus passa, no Evangelho de Marcos, 1 ano e 9 meses. 1 ano e 9 meses servindo a região da Galileia. A profecia de Isaías é cumprida, quando diz da terra de Zebulon, a terra onde havia trevas, agora há luz, porque o Senhor Jesus chegou ali. Então ele trata nesse 1 ano e 9 meses de ficar no norte
Antes de ir para Jerusalém, ele fica na região do meio do país, a Bereia, e depois, finalmente, ele vai para o sul, para ser preso, morto e ressuscitado. Então, o Senhor Jesus, quando ele está ali na Galileia, ele passa e ele vê Simão e André, e eles eram pescadores, e o Senhor Jesus faz a eles uma proposta, versículo 17, alguém pode ler? Jesus lhes disse: "Cuidam do rio, e eu farei que sejais pescadores de homens." O Senhor Jesus os convida para serem pescadores de homens. Tudo é muito rápido em Marcos, tá bom? Se você piscar o olho, passou. Então em Marcos ele já convida e eles já seguem ao Senhor Jesus. Por isso em Marcos você vai achar algumas expressões repetidas vezes. Imediatamente, logo, no mesmo instante. Porque isso marca a rapidez do Evangelho de Marcos. Logo, imediatamente, no mesmo instante. Talvez o Senhor Jesus queira isso na sua vida também. Que você comece a colocar no seu vocabulário do dia a dia, logo, imediatamente, no mesmo instante. Então o Senhor Jesus convida esses homens para serem pescadores de homens. É difícil pescar peixe. Precisa ter paciência, precisa ter silêncio, precisa ter dedicação, força física, porque não era de vara, era de rede, e precisava também de confiança, podemos chamar de fé, de que eles vão sair à noite, vão arriscar sua vida no alto mar, ou no caso aqui no lago, que parecia um mar da Galileia. Mas o Senhor Jesus fala: venham fazer um trabalho tão difícil quanto pescar peixes, que é pescar homens. Precisa ter também dedicação, coragem, precisa ter paciência e precisa ter fé, esperança. E veja o que acontece no versículo 18, alguém pode ler? Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Notaram? Deixaram, quanto tempo depois? Imediatamente. Deixaram a rede. Eu até acho que eles deixaram outras pessoas numa situação difícil. Isso era uma empresa de pesca. Vocês lavam a rede aí, vocês cuidam da rede, porque agora nós mudamos de profissão. Como? Sem aviso prévio? Vai ter uma rescisão de contrato. Tem que ter uma multa aí, porque vocês nos deixaram na mão. Mas Simão e André, eles deixam imediatamente o que eles estavam fazendo. Versículo 19. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco cercando as redes. Então aí nós vemos que assim que eles saem, que eles começam a seguir a Jesus, ali você tem mais duas pessoas que se tornam também discípulos de Jesus. Dessa vez é Tiago e João. Havia então entre os pescadores, entre os discípulos de Jesus, duplas de irmãos. Eram pessoas que estavam servindo em família. Agora você imagina tirar dois rapazes de uma indústria pesqueira, indústria pequena, mas é o que sustenta a família. Você tira dois rapazes de casa, o buraco que isso traria no orçamento. Portanto, será que o Senhor Jesus estava sendo irresponsável de chamar essas pessoas e deixar os familiares passarem necessidade? Não, eu acredito que não, porque o Senhor faz uma obra completa. Aqui temos vários jovens, aqueles não tão jovens também, dois missionários que acabaram de chegar, tem o Mateus, a Gabi, tem outros aqui que deixaram os seus familiares e eles produziam alguma coisa em termos de dinheiro, até talvez para a família. E ao deixar, será que as famílias deles estão passando necessidade? Não, certamente o Senhor vai suprir
cada necessidade, daquele que vai e daquele que fica. Porque o Senhor Jesus, Ele não é irresponsável. Ele chama trabalhadores para mudarem de atividade, mas Ele vai continuar a sustentar essas famílias. Versículo 20. Chamou-os de imediato e eles também o seguiram, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Notaram qual a palavra que indica aí que o Evangelho de Marcos é rapidinho? Logo. Logo. A sua versão é outra, né? É imediato. Imediato. De imediato. Logo. No mesmo instante. Imediatamente. Eles deixaram, e notem, eles deixaram com o pai deles e com os empregados e, tipo, se virem aí, que agora nós vamos seguir a Jesus. Então, ao mesmo tempo que parece que isso é ser um filho ingrato, isso mostra que são filhos obedientes. E Deus certamente vai abençoar as famílias que ficam também. Caso o Senhor esteja chamando algum dos seus filhos, netos, sobrinho querido, não faça resistência. Deixe. Porque se você não deixar, você passa a ser um empecilho na obra de Deus. Então, ao invés de você dar para Deus jovens para a obra dele, você vai estar tirando de Deus aqueles jovens que deveriam estar na obra. E aí você vai ter que se resolver com Deus. É melhor você fazer isso logo, imediatamente. Mas meu filho ainda tem 5 anos, 10 anos. Não, você tem que fazer isso no momento em que seu filho nasce. Você já tem que entregar para o Senhor, para Ele fazer o que Ele quiser com o seu filho. Vamos lá agora para o versículo 21, porque não dá para esperar em Marcos, né? Versículo 21, alguém pode ler? Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Entraram na outra cidade com a palavra que indica rapidez? Logo no sábado foi ensinar na sinagoga. O Senhor Jesus não era um homem desocupado. Era um homem que tinha muitas atividades e muitas atividades durante o dia também. E várias atividades em cada cidade que ele ia. Ele nunca parava. Não há desemprego para quem quer servir ao Senhor. Sempre tem algo para se fazer. Ele chega na sinagoga para se apresentar e apresentar a doutrina da palavra de Deus. Versículo 22. O povo ficou admirado com o seu ensino, pois ele falava com verdadeira autoridade, diferentemente dos mestres da lei. Como o Senhor Jesus conseguiu ensinar, para mim é uma incógnita, ou seja, é um mistério, eu não sei. Porque para falar tinha que ser alguém ou de outra cidade, para trazer notícia da cidade, talvez fosse o caso, mas o Senhor Jesus está ali, então ele é daquele local mesmo. Ou teria que ser alguém formado em uma das escolas que havia, escolas de teologia, Hillel ou Shammai. E o Senhor Jesus ele não estudou em nenhuma dessas escolas. Inclusive, mais adiante, quando fala dos discípulos, diz que eles eram iletrados. Não é que eles eram analfabetos, é que eles nunca frequentaram as universidades Hillel ou Shammai, para ter autoridade de ensinar a palavra de Deus. Vamos deixar esse mistério de lado, eu não consigo resolver. Se alguém conseguir, depois me fale. Mas o Senhor Jesus teve a palavra. E quando ele teve a palavra e ele falou da palavra de Deus, as pessoas simplesmente se maravilharam da doutrina com que ele falava. Por quê? Ele falava como quem tem autoridade, e não como quem fez Hillel ou Shammai, as duas faculdades, como os escribas. Ele era uma pessoa que, ao falar, mesmo sem ter aqueles estudos, ele tinha grande autoridade. Versículo 23.
veja, não tardou, isso também indica a agilidade. Não tardou, quer dizer, logo em seguida, o Senhor Jesus ensinou e logo após isso aparece um endemoniado. E o demônio dentro daquele homem grita. E ele grita assim, versículo 24. E temos nós contigo, Jesus Nazareno, vieste para perder? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Notem que esse endemoniado, ele inclui aquele homem no começo, depois ele fala só dele. Notem que ele fala, que temos quem? O demônio, mais aquele homem. Alguns diriam, o demônio mais outros demônios que estavam dentro dele, mas parece que não, pelo final da frase. Ou seja, que nós temos contigo, ou seja, o demônio não tem nada a ver com ele e também o endemoniado que não tem nada a ver com Jesus, porque ele não ama Jesus. Vieste para perder-nos, ou seja, vai acabar comigo, o demônio vai acabar com esse homem aqui. Agora notem a mudança. Bem sabemos, é assim que está escrito? Não, bem sei quem és. Aquele homem não sabia, mas o demônio sabe bem quem é Jesus. É o Santo de Deus. Por isso Tiago fala que crer em Deus não é uma grande coisa, porque até os demônios creem e tremem. Os demônios sabem quem é Deus mais do que muitos, ou a maioria das pessoas sabem quem é Deus. E eles sabem que é o Santo de Deus, é o Messias, é aquele que vem para libertar, porque uma das profecias é esta, que ele veio para libertar os cativos da prisão. Qual prisão? Penitenciária? Não, a prisão espiritual de pessoas endemoniadas. Versículo 25. Então Jesus ordenou o espírito mau, cale a boca e sai desse homem. Jesus não ficava pedindo RG, CPF, Pix do demônio. Não. O Senhor Jesus não tinha conversa com demônios, como pessoas hoje querem ter conversa com o demônio. Fica perguntando um monte de coisa para o demônio. Não, cala a boca e sai. Porque o demônio não tem parte no ministério de Jesus, então ele sai, ele manda sair daquele homem. Mas aquele homem precisa se converter também. Versículo 26. Então o Espírito veio, convulsionando, inflamando, com grande voz, saiu dele. Deve ter sido uma coisa muito bizarra, muito estranha, aquele homem se convulsionando, tremendo, se chacoalhando todo, e o demônio usando as cordas vocais daquele homem, gritando, talvez um grito cultural, um grito horripilante, e ele sai daquele homem. Então, por que o Senhor Jesus deixava esses demônios fazerem esse escândalo? Por que eles não saíam quietinhos? É porque o Senhor Jesus estava numa fase que ele queria mostrar para todo mundo o que ele estava fazendo, para que houvesse uma grande diferença entre ele e os demônios. Versículo 27. Todos os presentes ficaram admirados e começaram a discutir o que tinha acontecido. Que ensinamento novo é esse? Perguntavam. Como que a autoridade, até os espíritos impuros, obedecem às ordens dele? Então eles estavam impressionados com aquilo porque eles não viam esse tipo de coisa. E agora estão vendo um homem que ao pregar, ele começa a atiçar os demônios. Alguém fala assim, na igreja de vocês não tem demônio, porque onde Jesus pregava tinha demônio. Jesus pregava e aparecia demônios onde as pessoas não criam nele. A sinagoga não criam em Jesus. Então, quando ele pregava, ele atiçava os demônios. Agora, se os demônios ficassem atiçados aqui, eu ia ficar muito assustado. Por quê? Acabamos de tomar ceia. Por que ia aparecer manifestação de demônio aqui na nossa igreja, se o povo de Deus aqui reunido crê em Cristo Jesus? Então,
ele se manifesta. Então, se uma igreja fica muito orgulhosa que na minha igreja aparecem demônios, então eu ficaria meio preocupado com a sua igreja. Porque nas igrejas não é para ter manifestação de demônios, porque são crentes em Cristo Jesus. Na sinagoga não. São pessoas que rejeitam. Versículo 28. E a fama de Jesus se espalhou depressa por toda a região da Galileia. Notem aí, a fama de Jesus se espalhou depressa. Na minha versão tem uma palavra mais difícil, celery. Celery tem a ver com celeridade. Aceleração vem dessa palavra. É tudo acelerado em Marcos, é muito rápido. Então, até a fama de Jesus passou muito rápido por aquele lugar, por aquilo que ele fazia. Não era propriamente por aquilo que ele falava, mas por aquilo que ele fazia. Marcos é um evangelho de ação, não de discurso. Versículo 29. Depois que Jesus saiu da sinagoga com Tiago e João, foram à casa de Simão e André. Então, logo depois, na minha versão aqui diz, foram diretamente, ou seja, já é rapidez, sai daqui e vai para lá, é muito compromisso. Eu preciso de cochilo entre os compromissos. Mas o Senhor Jesus, ele sai daqui, vai para lá, depois vai para outro lugar, é tudo muito rápido. O que o Senhor Jesus faz. E chegando ali, ele encontra mais uma necessidade. 30. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então a sogra de Pedro, né, Simão, estava doente. Aí logo já falaram para ela. Tudo em Marcos é logo, no mesmo instante, imediatamente, é rápido. E aqui, aqueles que falam que Pedro era o primeiro sacerdote de certa igreja, né? Aí eles estão numa grande dificuldade, porque se os sacerdotes deles não se casam, principalmente o pontífice, e ele é o pontífice, ele tem uma sogra, isso quer dizer que ele era casado. Então eles que resolvam, esse não é problema meu, né? Versículo 31. Então aproximou-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Jesus pega a mão da sogra de Pedro e a febre abaixa. Que antipirético é esse? Né? A gente toma alguma coisa para baixar a febre e demora um tempo, e depois você tem que tomar de novo, vai para o banho frio. Mas o Senhor Jesus, ele pega na mão dela e a febre já abaixa. E como Marcos tudo é rápido, as pessoas passam a ser rápidas também. Ela sara. E normalmente quando você tem febre, você fica prostrado e depois que você sara, você precisa de um tempo para recuperar. Mas a sogra de Pedro, quando a febre já baixou, deixou, ela passa a servir todo mundo. E assim deve ser a sua vida também. Você é tocado pelo Senhor, já deve passar a servir ao Senhor. E nós vamos até o versículo 34, tá bom? Versículo 32 agora. Ao entardecer, depois que o sol se pôs, trouxeram a Jesus muitos enfermos e possuídos por demônios. Jesus começa de manhãzinha, já trabalhando, pregando, ensinando, curando, se deslocando, viajando para outra cidadezinha. Aí ele chega, cura mais alguém, e aí de tarde é a hora dele cair no sofá e assistir uma Netflix, né? Mas o que acontece? À tarde, ao cair do sol, trouxeram todos os enfermos e endemoniados. A carga horária de Jesus era uma coisa absurda. Mas ele era Deus, ele não sentia cansaço. Vocês sabem que enquanto ele estava nesse mundo, ele sentia fome, sede, cansaço, dor, aflição e tristeza. E o Senhor Jesus, ele tem aquela fila do SUS para atender aquelas pessoas. Versículo 33. Todo o povo da cidade se reuniu em frente da casa. Imagina, a cidade toda, claro, era uma cidade pequena, um vilarejo, mas mesmo assim, centenas de pessoas
em frente a uma casa, para ele atender todas essas pessoas, eu faria algo do tipo, está todo mundo curado agora. Mas o Senhor Jesus, ele tem paciência de ver, falar, conversar, sentir as pessoas. E é assim que ele tratava as pessoas. Versículo 34. E Jesus curou muitos que sofriam várias doenças. Também expulsou muitos demônios, não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. Jesus curou muitos doentes. Jesus expulsou muitos demônios, porque havia muitos endemoniados. Então preste atenção nessa avalanche de demônio que tem nos evangelhos. Velho Testamento, quase que você não vê demônio. Quase você não ouve falar de demônio no Antigo Testamento. Todinho. Nos evangelhos tem demônio saindo pelas janelas. Demônio para todo lado. Gente doente porque estava endemoniada. Aí quando chega em Atos tem expulsão de demônios, mas cai muito. A frequência cai muito. Nas epístolas você quase não ouve falar de demônios, exceto o ensino dos demônios. E quando chega em Apocalipse, aí os demônios ficam doidos de novo. Então isso significa o seguinte, que a presença de Jesus na terra incitou os demônios. Foi a presença de Jesus. Precisava ter várias pessoas com essas enfermidades, com demônios, para que ele se apresentasse como Messias, como Isaías capítulo 11, também outros capítulos falam do Messias, que ele viria libertar as pessoas. Por isso essa avalanche de doenças e demônios nos evangelhos. Agora nós não precisamos de autenticação do Senhor Jesus. Ele já mostrou, ele já provou quem ele é. Nós temos a palavra dele e isso é suficiente para nós. E no versículo 34 nós vemos também que ao expulsar os demônios, ele não permitia que eles falassem quem ele era. Porque os demônios sabem muito bem quem é Jesus. Eles conhecem Jesus desde a época que eles foram criados. Porque Jesus é eterno. Jesus criou aqueles anjos que se tornaram demônios. E o Senhor Jesus não queria essa publicidade, porque aquilo atrapalharia o ministério de Jesus. Se as pessoas ficassem sabendo que Jesus era o novo rei de Israel, logo Herodes já ia mandar agentes dele para parar Jesus. Os fariseus e escribas, que eram invejosos, e os saduceus também, eles já enviariam gente para calar Jesus, porque eles eram ciumentos, eles não queriam que ninguém tivesse fama, só eles. E dessa forma Jesus, ele queria estender o ministério dele. O ministério de Jesus foi pouco, mas ao mesmo tempo foi muito, porque para ele conseguir esticar 3 anos o ministério sem maiores problemas, foi muito difícil. É por isso que se ele estivesse em Jerusalém desde o início do ministério, ele não chegaria a 3 anos, provavelmente, porque ali era o foco dos doutores, e ali ele ia irritar muita gente. Mas por enquanto ele está ao norte, e nesse 1 ano e 9 meses ele exerceu muito do seu ministério, curando muitas pessoas. Então o Evangelho de Marcos é assim, meus irmãos, é o que Jesus faz. Logo, imediatamente, no mesmo instante. Deus abençoe a sua vida, que você também passe a colocar certa urgência na sua vida, porque o Senhor Jesus, ele teve uma vida, um ministério de bastante correria. Então não pensa que a minha vida é uma correria. Será que a vida de Jesus não era mais corrida do que a sua?
chega em um momento em Marcos que eles têm que se ausentar para comer e para se isolar, porque eles não tinham tempo nem para comer. Vamos comer agora, irmãos? Deus abençoe a todos vocês. Obrigado a Deus, porque a tua palavra ela é rica em ensinamentos, mostra o Senhor Jesus sendo apresentado e também agindo em favor da humanidade. Muito obrigado porque o Senhor nos alcançou e o Senhor quer também que trabalhemos na tua obra. Enquanto tivermos forças, nós queremos, ó Deus, te servir. Nós pedimos e continuamos a orar pelo Alain e a missão que teve essa perda irreparável de 11 obreiros. Nós pedimos o teu consolo para eles. Oramos em nome de Jesus. Amém.